Pensa numa hóstia, um pedaço de pão, que de repente parece sangrar e, quando colocada sob um microscópio, revela ser tecido de um coração humano. Parece roteiro de filme, né? Mas por séculos, eventos assim têm desafiado a ciência e, ao mesmo tempo, fortalecido a fé de muita gente. Hoje, a gente vai mergulhar num caso específico, lá na Polônia, que virou uma investigação forense de verdade e que levanta perguntas que, olha, ecoam até hoje. E o mais curioso é que tudo começou com um pequeno acidente. Uma coisa super comum que acontece em igrejas no mundo todo. Uma hóstia consagrada cai no chão. Só que o que veio depois, lá na Polônia, foi tudo menos comum. Foi o estopim de uma cadeia de eventos impressionante. Então, vamos lá. A gente está em 2008, na cidade de Sokółka, na Polônia. Durante a missa, uma hóstia cai. Normal. Seguindo o protocolo da igreja, ela é colocada num recipiente com a água para se dissolver. Só que, uma semana depois, o inesperado. A hóstia não só não se dissolveu, como apareceu nela uma substância vermelha bem estranha. Agora é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Esse evento em Sokółka não foi um caso isolado. Longe disso. Na verdade, ele se encaixa perfeitamente num padrão de acontecimentos bem parecidos que vem sendo relatados há séculos. E para a gente entender o que veio a seguir, a gente precisa voltar bastante no tempo. O caso mais antigo e famoso de todos aconteceu lá no século VIII, em Lanciano, na Itália. A história conta que um padre que duvidava da presença de Cristo na Eucaristia viu a hóstia e o vinho se transformarem visivelmente em carne e sangue bem na frente dele. Essas relíquias, aliás, estão preservadas até hoje e viraram meio que uma referência para todas as investigações futuras. E a coisa fica ainda mais curiosa. Se a gente pegar um evento mais recente, de 2006, em Tixla, no México, e comparar com relíquias antigas como o sudário de Turim, um elo científico muito esquisito aparece. Em vários desses casos, quando o material foi testado, o resultado apontou para o mesmo tipo sanguíneo, AB. É um tipo raro, o mesmo encontrado no sudário e, como a gente vai ver, também em Lanciano. Coincidência? Bom, isso tudo nos leva, inevitavelmente, para a ciência. O que será que as análises científicas revelaram sobre essas substâncias, afinal? O que era exatamente aquele material vermelho que surgiu na hóstia, em Sokółka e em tantos outros lugares? Quando as amostras finalmente foram para o laboratório, a primeira descoberta foi chocante. A análise no microscópio revelou fibras de tecido muscular estriado de um miocárdio. Traduzindo isso aí, era, sem a menor dúvida, tecido de coração humano. E não era um tecido qualquer. Os patologistas descreveram como sendo de um coração em estado de agonia, como se estivesse sofrendo um estresse imenso pouco antes da morte. E o mais inacreditável, as fibras do coração estavam entrelaçadas com as fibras do pão de um jeito que os cientistas disseram ser impossível de reproduzir. Isso aqui ilustra perfeitamente o padrão que eu falei. Vamos olhar os dados lado a lado. Lá em Lanciano, no século VIII, a análise feita em 1971 confirmou tecido do miocárdio, sangue humano tipo AB, com aparência de sangue fresco e sem nenhum conservante. Aí a gente pula para Tixla em 2006 e os resultados são muito parecidos. Miocárdio, sangue humano com DNA confirmado tipo AB e, o mais impressionante, o tecido parecia vivo. Vamos dar um zoom nesse caso de Tixla, no México. Porque a análise de 2006 revelou uma coisa que deixou os cientistas de cabelo em pé. Algo que parece simplesmente rasgar o livro de regras da biologia que a gente conhece. Então, o ponto crucial é este. A camada de cima do sangue, na amostra de Tixla, estava coagulada. Normal. Mas as camadas de baixo, testadas, pasmem, 4 anos depois, ainda tinham sangue fresco. A amostra continha glóbulos brancos e macrófagos ativos, são células que morrem minutos depois de saírem de um corpo vivo. E tem mais, o tecido parecia ter sido rasgado, mas mostrava sinais de recuperação, como se ainda estivesse vivo, se curando. Diante de descobertas assim, a pergunta muda, né? Não é só mais o quê, mas sim por quê. Como é que a ciência forense acaba se conectando com uma crença religiosa de 2000 anos? É exatamente aqui que a fé e a ciência se encontram de um jeito bem direto. Bem no centro disso tudo está uma doutrina católica chamada transubstanciação. É a crença fundamental de que, durante a missa, o pão e o vinho não são só símbolos, mas eles se transformam, sacramentalmente, no corpo e no sangue reais de Jesus Cristo. É exatamente como disse o padre Christian Shankar. A Eucaristia não é receber um pãozinho bento, é presença real. Para quem tem fé, esses eventos não são só fenômenos sem explicação. Eles são vistos como uma confirmação divina dessa crença tão fundamental. Mas, claro, como em toda boa história, sempre existe um outro lado.
Será que tem alguma outra explicação para tudo isso? A ciência oferece alguma alternativa para essa interpretação de milagre? Vamos agora mudar de lado e analisar a perspectiva cética. Do ponto de vista cético, a grande pergunta é: e se a resposta estiver na natureza? Será que um micróbio, um fungo ou de repente uma bactéria não poderia criar uma substância vermelha e gelatinosa numa hóstia que é basicamente pão e água? E pela primeira vez na história, um cientista, o Dr. Kears, decidiu testar essa hipótese. Ele fez um experimento de controle. Pegou hóstias que não eram consagradas e colocou elas nas mesmas condições dos relatos dos milagres. Primeiro num canto empoeirado e depois guardadas em água. E o resultado? Cerca de 15% dessas hóstias de controle formaram a substância vermelha e gelatinosa, visualmente muito parecida com as fotos dos supostos milagres. Então é aqui que a gente fica, com duas interpretações completamente diferentes para a mesma evidência. De um lado, a alegação de um milagre. Tecido do coração humano, com células vivas e um tipo sanguíneo consistente. Do outro, a explicação cética, um crescimento biológico que, veja bem, pode ser replicado em laboratório. No fim das contas, tudo se resume à interpretação. É como tentar montar um quebra-cabeça sem saber qual é o desenho na tampa da caixa. O jeito que cada um enxerga as peças, as evidências, depende totalmente do referencial que se está usando para olhar para elas. E no final, a pergunta continua no ar. A gente está diante de um milagre, de um fenômeno biológico super raro, ou de algo que desafia a nossa própria definição do que é uma coisa e outra? A resposta, talvez, não esteja em descobrir onde a ciência termina, mas em reconhecer onde a fé começa.